Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você, 25 de fevereiro. Vamos aos destaques da segunda-feira. Sol e chuva estiveram presentes na 8ª travessia do Rio Jacuí. O Balneário Seringa foi a sede da etapa neste ano. A tradicional prova, que chega à sua 8ª edição, trouxe atletas de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Logo pela manhã, o público já se preparava para a bateria dos 300 metros, quando as primeiras nuvens começaram a cobrir o pórtico de chegada. E por falar em esportes, você vai conhecer um instituto que oferece o Paradesporto para pessoas com deficiência física, visual e intelectual. O Rio Grande do Sul contabilizou 34 focos de raiva herbívora em 24 municípios do estado. Tudo bem, pessoal? Hoje no Vida Animal eu vou comentar sobre o morcego hematófago que transmite a raiva dos herbívoros no interior das propriedades rurais. E na nossa entrevista especial de hoje, um otorrinolaringologista. Vamos abordar vários assuntos. Mais de 1 bilhão de jovens no mundo correm o risco de desenvolver problemas auditivos. Cuidado com os fones de ouvido. Quando a cirurgia das amígdalas é recomendada? Antibióticos em excesso, vamos saber os perigos. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. O governador Eduardo Leite empossou na sexta-feira Fernando Estima como novo diretor superintendente do Porto do Rio Grande. A solenidade foi no prédio histórico da Receita Federal do município. O novo diretor também comandará a administração dos terminais de Pelotas e Porto Alegre, além da hidrovia do estado do Rio Grande do Sul, que integram a superintendência do Porto de Rio Grande. O Porto tem uma obrigação muito grande de estar atento, né, com essas questões e tentar fazer uma infraestrutura ainda melhor. A expectativa é que a gente consiga fazer mais parcerias com terminais novos, que a gente aproveite cada metro quadrado de área, que a gente chama de área de cais, área molhada, tanto na hidrovia quanto no porto. E o governador, acho que ficou claro hoje aqui, desafia o nosso grupo, uma diretoria técnica, né, preocupada em conseguir ter uma gestão mais eficiente, tanto com seus gastos, mas principalmente em atrair novos investidores. Só para dar um exemplo, o Porto tem que recuperar uma diretoria comercial, né? Nós não temos uma diretoria que viaje com a Secretaria de Desenvolvimento. As coisas estão desconectadas, nós vamos para uma intermodal como o Porto, e a Secretaria de Desenvolvimento não leva o Distrito Industrial. A Secretaria de Desenvolvimento viaja pelo mundo e não leva o Porto. Enfim, nós vamos integrar essas ações das secretarias, porque tem espaço, apetite mundial para acreditar no Brasil por tudo que a gente tem é muito grande. Eu acho que nós temos que buscar maior eficiência e a comunicação, já que eu estou na presença de vocês, ela é fundamental. O porto é o 4º maior do país em movimentação de mercadorias e considerado o 2º mais importante pela posição geográfica estratégica. Tem rotas comerciais com mais de 90 países. Por ano, chegam ou saem do terminal cerca de 40 milhões de toneladas de diferentes produtos, sendo a soja o principal. A declaração do imposto de renda começa no mês que vem. Hoje de manhã, a Receita Federal liberou o download do programa para declarar o IR 2019. E mais uma vez tem mudanças nas regras em relação ao ano anterior. A Receita Federal cancelou mais de 3 milhões de CNPJs no Brasil. Iniciado no ano passado, o processamento de inaptidão de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica está ocorrendo pela ausência de declaração de débitos e créditos tributários federais por pelo menos 2 exercícios consecutivos entre os anos de 2013 a 2017. Só aqui no Rio Grande do Sul, já foram declarados mais de 230 mil CNPJs nesta situação. O contribuinte que deixa de entregar declarações, e hoje a Receita está controlando somente a DCTF, mas tem outras declarações que ele também está obrigado. Se ele não informar essa declaração no prazo de 2 anos, atrasado mais 2 anos, ele será considerado inapto. A inaptidão do CNPJ produz diversos efeitos para as empresas. Ele deixa de ter incentivos fiscais do governo, ele não pode fazer convênio, ele está prejudicado na rede bancária, algum empréstimo que ele queira,
porque a situação dele na Receita está caracterizada como uma empresa inapta. Essa inaptidão, ela pode ser revertida com a apresentação das declarações omitidas? Exatamente. Se ele, contribuinte, até inclusive antes da Receita oficiar ele, essa inaptidão, ele poderá providenciar a sua regularização. Estando inapto, já ocorreu a situação de inaptidão, ele não está excluído, ele não está abaixado ainda. Ele poderá vir a entregar suas declarações. Vamos pegar a DCTF, que é que no momento está sendo considerada. Com a regularização da entrega dos documentos faltantes, as empresas que estão na ativa vão ter que pagar uma multa de 2% ao mês, ao máximo de 20% sobre os valores declarados. Para as empresas que estiverem em atividade, o valor mínimo de multa será de R$ 500. Para as inativas, o valor é de R$ 200. A Receita alerta ao pessoal o seguinte, que nós estamos fazendo esses cruzamentos. Nesse momento, nós estamos atuando na omissão, vamos chamar assim, da entrega da declaração DCTF, que é a Declaração de Débito e Crédito de Tributos Federais, mas ela está trabalhando ainda em outras declarações. Se ele está entregando em dia a DCTF, mas está deixando de entregar em dia a DIRF, está deixando de entregar em dia, se ele é microempresa, a DARF, se ele não está declarando outras declarações que ele está obrigado, nós, a partir desse momento, estamos dando início também a esses cruzamentos. E se tiver faltando essa declaração, ele também poderá ser considerado inapto. Fique atento às vagas que a agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Secador de arroz, 1 vaga. Mecânico secadorista, 1 vaga. 1 vaga para supervisor de vendas. 1 vaga para vendedor de produtos financeiros. Marceneiro, 1 vaga. Empacotador, 1 vaga. E 1 vaga para pizzaiolo. A agência FGTAS Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. A lista com as vagas disponibilizadas na agência também estão em nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira e novotempo.com/NTSul. Prevenção contra incêndio. Dos 23 hospitais da capital gaúcha, apenas 3 têm o plano de prevenção contra incêndio dos bombeiros, o PPCI. A prevenção contra incêndios passou por mudanças após a tragédia na Boate Kiss. Uma lei estadual entrou em vigor em 2013 e já sofreu flexibilizações. Em 2017, foi sancionada outra lei federal sobre o tema. A legislação estabelece a exigência do Plano de Proteção contra Incêndios, o PPCI, para a emissão dos alvarás de funcionamento. Por diferentes motivos, algumas edificações ficam anos no processo de obtenção do documento. Uma das principais razões, no caso dos hospitais, é a execução do plano. Vamos pegar um exemplo, o Hospital Cristo Redentor. Eles proporam construir torres para saída de emergência. Ótimo, né? Ficou muito bacana. Mas agora tem que executar, né? Tá em fase, tem questão de investimento para essas edificações chegarem ao final, ter o alvará, que é o que se busca no final de um PPCI. O incêndio que ocorreu aqui no Hospital Fêmea retoma um alerta sobre prevenção. Dos 29 hospitais aqui da capital, apenas 3 têm o PPCI em dia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os demais estão com plano em tramitação. Nós temos alguns hospitais que tiveram alvará pela legislação anterior e hoje não têm o alvará. Eles estão tramitando o processo, buscando adaptações, adequações à legislação, que tem um prazo final, conforme a Lei 14.376, que é a Lei KISS, até o dia 27 de dezembro deste ano, 2019. Então o pessoal tem até esse final desse ano para se adaptar à legislação nova. O Grupo Hospitalar Conceição, administrador dos hospitais Fêmea, Cristo Redentor e Conceição, disse em nota que desde 2016 mantém um cronograma para implantação dos PPCIs. Segundo o grupo, os hospitais Conceição e Cristo Redentor receberam as últimas notificações de correção no final do ano passado e ambos trabalham nas modificações. Ainda conforme a nota, o Fêmea, os postos de saúde e a central de logística estão em processo de licitação para levantamento das áreas físicas para a confecção do PPCI.
O GHC salienta também que, mesmo sem aprovação do plano, o Hospital Fêmea tinha prevenção instalada, o que facilitou o controle do incêndio no dia 16 de fevereiro. A empresa Ledur concluiu a construção da ponte da Parada 109, que fica na rua Martim Lutero, em Cachoeira do Sul. O trabalho, que teve início na primeira semana de fevereiro, está em fase final, aguardando apenas a liberação do tráfego, que deve ocorrer em 15 dias. As obras foram autorizadas após convênio com o Ministério da Integração e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que liberou mais de R$550 mil para a construção de 2 pontes em Cachoeira. Agora, a empresa deve dar início aos trabalhos na localidade de Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul, com a construção de uma ponte sobre o arroio São Nicolau. 62 atletas encararam as águas do Rio Jacuí neste domingo na 8ª edição da Travessia a Nado. Mesmo com a chuva que caiu durante a prova, o público não arredou o pé e viu o cachoeirense Douglas Faria vencer a bateria dos 2.200 metros. O Balneário Seringa foi a sede da etapa neste ano. A tradicional prova, que chega à sua 8ª edição, trouxe atletas de diversas regiões do Rio Grande do Sul. Logo pela manhã, o público já se preparava para a bateria dos 300 metros, quando as primeiras nuvens começaram a cobrir o pórtico de chegada. A chuva veio após a primeira largada, a dos 300 metros. O vencedor foi o atleta do Rio de Janeiro, Rodrigo Carvalho, com o tempo de 2 minutos e 40 segundos. Apenas 4 segundos à frente do segundo colocado, o nadador Daniel Weber. O sol voltou a brilhar quando os nadadores que participaram da bateria dos 2.200 metros subiam na balsa do Exército, que os levaria até o ponto de partida. Mas foi apenas um blefe. Quando estávamos na metade do percurso, a chuva apertou de vez e nos deixou encharcados. Até parecia que já tínhamos pulado nas águas do Jacuí. Enfim, largada para a prova mais esperada do dia. Diferente da primeira bateria, onde os atletas nadavam com muito mais velocidade, a prova longa era de resistência. Saber controlar o fôlego e guardar um gás a mais para a reta final do percurso. Quem se deu melhor foi o cachoeirense Douglas Faria, que concluiu o percurso dos 2.200 metros em 18 minutos e 48 segundos. Na sua cola, chegou Rodrigo Carvalho, campeão dos 300 metros e que tentava o bicampeonato nos 2.200, já que havia ganhado a mesma etapa em 2018. Depois do sol, do banho de chuva e muitas braçadas, foi a hora de receber o reconhecimento pelo esforço. Troféus e medalhas para todos os participantes. E depois do intervalo, a superação no esporte. Você vai conhecer um instituto que oferece o paradesporto para pessoas com deficiência física, visual e intelectual. Raiva herbívora em 24 municípios do estado gaúcho. Tudo bem, pessoal? Hoje no Vida Animal eu vou comentar sobre o morcego hematófago, que transmite a raiva dos herbívoros no interior das propriedades rurais. E um especialista responde várias dúvidas sobre doenças e cuidados com o ouvido, nariz e garganta. A gente volta já. O Rio Grande do Sul contabilizou 34 focos de raiva herbívora em 24 municípios do estado no ano passado. O último caso de raiva humana no Rio Grande do Sul ocorreu há 37 anos, mas é preciso estar atento aos casos de raiva entre os herbívoros. A espécie de morcego que transmite a raiva herbívora é a mesma responsável pelos casos recentes em humanos nas regiões norte e nordeste do país. Aqui no sul foram registrados casos de raiva nas cidades de Arambaré, Arroio dos Ratos, Butiá, Camaquã, Canudos do Vale, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, 16 de novembro,
Dom Feliciano, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, Garruchos, Gramado, Itati, Maçambará, Muliterno, Progresso, Riozinho, São Borja, São Lourenço do Sul, Sério, Tapes, Três Coroas e Três Forquilhas. Recentemente foi divulgado um artigo por técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul, envolvendo o número de casos de raiva no nosso estado. Em 2018 aconteceram 34 casos de raiva e em 24 municípios. O que me preocupa é que dentre esses 24 municípios tem alguns próximos à cachoeira, sendo que 2 deles pertencem inclusive à região da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, que é Encruzilhada do Sul e Estrela Velha. A raiva dos herbívoros ela é transmitida pelo morcego hematófago. É um morcego que habita geralmente cavernas, grutas, e essas grutas são mapeadas por técnicos da Secretaria da Agricultura. Nós temos, inclusive, em Cachoeira, um técnico que foi o encarregado de todo o Rio Grande do Sul, o Dr. Udo Erhardt, que inclusive se aposentou há pouco. Então nós temos pessoas que se dedicam exclusivamente ao combate da raiva, que pode causar, além de danos letais aos humanos e aos animais, é um prejuízo enorme, né? Então, local onde que tenha furnas com morcegos, eles devem procurar, primeira coisa, vacinar todo o rebanho, devem procurar técnicos da inspetoria veterinária, onde vão receber toda a orientação. É uma vacina bastante barata, né? E que vale a pena as pessoas vacinarem todo o rebanho, porque pode ocorrer uma perda muito grande, um prejuízo muito grande de morte de animais por serem mordidos com o morcego se ele estiver contaminado com o vírus da raiva. Então os morcegos hematófagos é muito interessante, porque eles habitam cavernas, eles têm um local que eles voam à noite para atacar as suas presas, e entre um espaço e outro ele tem um local onde que ele tem um refúgio, porque se não der tempo dele chegar até o abrigo, ele pode parar para descansar e depois voltar para a sua família, onde que é aquela gruta que está concentrada todos os morcegos que vivem naquela furna. Então, por exemplo, se ele está voando e abrir uma lua muito clara, ele pode parar até que a nuvem tape a lua e fique mais escura, e ele consiga voar com segurança para o seu refúgio. Todos os anos ocorrem casos de pessoas serem atacadas por esses morcegos, e se eles estiverem contaminados com o vírus da raiva, essas pessoas vão se contaminar com essa doença que não tem cura. A raiva é uma doença letal e muito perigosa. Eu sempre recomendo que, se a pessoa encontrar um morcego, cuidado. Não precisa matar, mas não precisa também tentar pegar com a mão, porque qualquer morcego pode transmitir a raiva. Se por acaso um morcego infectado é capturado por um gato, ele mordeu o gato pode se tornar um portador e transmitir, se ele arranhar ou morder uma pessoa, essa raiva dos herbívoros pode matar uma pessoa. Então, pessoal, vamos ficar atento, porque uma zoonose, é a pior zoonose, a mais grave de todas é a raiva. E nós temos muito que falar ainda sobre essa doença, que é muito perigosa, e aí fica o alerta. Vamos deixar os morcegos tranquilos, que eles também têm um papel muito importante no equilíbrio ecológico. Até a próxima. Segundo a Organização das Nações Unidas, 10% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Para essas pessoas, uma forma de superação é por meio do esporte paralímpico. Pensando nisso, fomos até o Instituto Athlon, localizado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Um instituto que oferece o paradesporto para pessoas com deficiência física, visual e intelectual.
É verdade que na vida todos têm desafios, mas o que surpreende mesmo é descobrir pessoas que decidiram fazer das próprias limitações uma oportunidade de superação. Fiquei cego aos 9 anos e meio, com uma retinose pigmentar e um pouco auditivo aos 6 anos e meio. Durante esta entrevista, o Matheus fez questão de contar como lidou com a situação. Para mim, a minha mãe já foi conversando, já fomos se adaptando, então para mim, assim, foi normal, não teve uma depressão, não foi uma tragédia, não. E foi pensando assim que ele decidiu mergulhar de cabeça na natação. Já ganhei várias medalhas, como a gente disputa, a gente tem vários campeonatos, que o primeiro dele é o Regional Caixa, a gente tem o Paulista, tem a Federação Aquática, regionais e tem os abertos. Peguei 4 ouros e 1 prata no regionais e nos abertos eu peguei um bronze. Todo mundo consegue fazer natação. A natação não tem nenhum tipo de, assim, não tem preconceito. É só você entrar na água e começar a se movimentar, a se ambientar com o ambiente aquático, né? E todo mundo é capaz. Eles estão aqui e são prova disso. O Matheus não esquece de quem sempre esteve perto. A minha família é o meu patrocínio. Para onde eles vão, família na vida da gente é tudo. É o patrocínio, é a nossa conquista, a nossa torcida, tudo de bom. Nós vamos conversar agora com o Edson Cavalcante, ele que é o 2º melhor do mundo no atletismo na categoria dos 100 metros. É isso mesmo, Edson? Isso mesmo. Eu atualmente sou o 2º melhor do mundo, represento o Brasil nas provas dos 100 metros rasos, na classe T38. E é uma honra para mim, é um orgulho muito grande poder representar a nossa nação e representar a nossa cidade. A vida do Edson é uma constante de superação, que começou ainda na barriga da mãe. Eu tive uma paralisia de parto, falta de oxigenação, eu demorei um pouco para nascer. E aí tive um pico de perca de oxigenação no cérebro. E afetou o meu braço e mais ou menos 5% da minha perna. Mas a deficiência passou longe de ser um motivo para o Edson deixar de ser um atleta e representar o Brasil em tantas competições internacionais. Já viajei, eu acho uma média de 12 a 15 países representando o Brasil. Já fui para 3 Paralimpíadas, já fui para 5 Mundiais, já fui para 3 Parapan, que vai ter o Parapan em Lima, no Peru. E eu pretendo mais uma vez representar a seleção brasileira lá. O Matheus e o Edson fazem parte do Instituto Athlon, que se dedica a desenvolver o esporte para pessoas com deficiência. O Instituto Athlon é uma entidade que visa desenvolver o esporte para pessoas com deficiência, ou seja, proporcionar as ferramentas, né, para que o deficiente se supere através do esporte. Então, hoje nós trabalhamos com as 3 deficiências, a física, a visual e a intelectual, proporcionando a elas 9 modalidades, entre elas a natação, o atletismo, o vôlei sentado, o goalball, judô, xadrez, paraciclismo. Então tem uma gama de esportes, né? Não só em São José dos Campos, mas também a nível Brasil. E tem em cada 4 cantos do Brasil existe uma entidade que faça um esporte, né? Então, até aproveitando, gostaríamos de convidar as pessoas deficientes que estão em casa a procurar alguma entidade próxima à sua residência. O Edson conta que fez das palavras de desânimo que recebeu ao longo da trajetória como atleta uma motivação para não desistir. Justamente isso, foi algumas pessoas questionar a nossa capacidade de conseguir. E algumas pessoas sempre falavam, é difícil, talvez você não consiga. E eu fui muito motivado por isso, de ter essas pessoas dizendo que a gente não ia conseguir. E eu batalhando, fui lá. E também para servir de exemplo para outras pessoas, né? Que elas não desistam, igual você falou, elas não desistam dos sonhos, que qualquer um de nós temos capacidade, independente da deficiência, da limitação, a gente tem a capacidade de conseguir chegar.
O deputado Heitor Chu, do PSB, destinou R$150 mil em emenda parlamentar para a Cachoeira do Sul. Os recursos são destinados à saúde, com aplicação prevista de 100 mil para a compra de equipamentos e 50 mil para custeio. De acordo com o secretário de Saúde, Roger Gomes, o dinheiro destinado a custeio será empregado na aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município. A entrega simbólica do valor foi realizada no gabinete do deputado em Santa Cruz na tarde de sexta-feira. Segunda-feira nublada com chuva forte durante o dia em Cachoeira do Sul. À noite a chuva diminui, mas não para. A umidade relativa do ar fica entre 79% e 100%, mínima de 20, máxima de 23 graus. Na terça-feira o dia será de sol com muitas nuvens durante manhã e tarde. Haverá períodos de nublado, noite ainda com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus. Já na quarta-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 13, máxima de 24 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. A semana começa com muitas nuvens e chuva no Rio Grande do Sul. O tempo deve melhorar no estado ao longo do dia, principalmente no oeste e no sul, onde o sol deve aparecer, mas com nuvens. A Metsul alerta para chuva localmente forte na metade norte, com acumulados em algumas áreas apenas nesta segunda-feira, entre 50 e 100 milímetros. Com o tempo instável e o avanço de ar mais frio pelo sul, a temperatura estará amena no estado gaúcho. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 22 graus. E em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 22 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 26. A Organização Mundial da Saúde faz um alerta. Mais de 1 bilhão de jovens no mundo correm o risco de desenvolver problemas auditivos diante de uma exposição prolongada e excessiva a sons em volume alto, principalmente por meio de fones de ouvido. Outros erros comuns podem prejudicar nossa audição. Garganta e nariz também merecem atenção e muito cuidado. Para falar destes problemas de saúde, a repórter Gabriela Belo recebe no estúdio um especialista no assunto. Olá, Gabi, é com você. Olá, Darcy, tudo bem? Eu estou aqui no estúdio com o Dr. Bruno Neto. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, doutor. Tudo bem, Gabriela. Agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Cachoeira para a gente conversar um pouquinho sobre saúde aí. Tá bem, o doutor que é natural de São Leopoldo, né, doutor? Exatamente. Fez graduação na URGS. Exato, nós fizemos a graduação na URGS, formei médico em 2008 e depois segui na residência médica no Hospital de Clínicas, onde concluí em 2012. E em 2012 vim para Cachoeira, né, e comecei a exercer aí a otorrinolaringologia nesses últimos 6 anos aí. Nos últimos meses agora está atendendo também em Porto Alegre. Exato, tivemos uma mudança aí de plano familiar, minha esposa também é otorrino e ela vai fazer mais uma especialização em Porto Alegre, que é um fellowship em cirurgia de via aérea pediátrica, lá no Hospital de Clínicas, né? E a gente vai ter então um período em Porto Alegre, né? Então estamos passando por uma reformulação da rotina, mas eu continuo vindo à Cachoeira, continuo atendendo aqui na cidade. Tá bem, então. A gente quer aqui tirar muitas dúvidas de telespectadores que nos enviam pelas nossas redes sociais. A gente quer começar, doutor, sabendo se existe cura para rinite e sinusite. Essa é uma pergunta muito relevante e a gente responde muito isso para os pacientes, né, no consultório. Rinite, né, a grande maioria das vezes é um problema alérgico. Tá? A rinite mais frequente é a rinite alérgica. E os problemas alérgicos ainda não se tem uma cura, né? Cientificamente a gente não chegou à cura desses problemas, porque a maioria das vezes eles são determinados geneticamente. Né? E o que nós dispomos, e aí já com boas evidências, né, são de tratamentos para rinite. A gente consegue controlar os sintomas, né? A grande maioria dos pacientes consegue viver com uma boa qualidade de vida com os tratamentos vigentes. A sinusite, por outro lado, ela é muitas vezes infecciosa, né? Podem ser sinusites virais ou sinusites bacterianas. E na maioria das vezes é uma infecção aguda, ou seja, ela tem um período limitado. A sinusite crônica não é um problema tão comum.
Ela ocorre em cerca de 10 a 20% da população. Então, a maior parte das sinusites, elas são autolimitadas, né? Então, elas sim, são passíveis de cura com o tratamento, às vezes com antibiótico, às vezes só com controle dos sintomas e higiene nasal. Então, a gente tem essas duas situações que têm suas particularidades. O senhor indica a cirurgia de septo nasal? A cirurgia de septo nasal ela é indicada muitas vezes, né? Em termos de cirurgia nasal, ela é a mais frequente, porque o que os telespectadores precisam saber, né? Praticamente ninguém tem o septo 100% retilíneo, né? O septo é essa estrutura central que divide as narinas e quase todo mundo tem algum grau de desvio. Ter um desvio de septo não significa automaticamente necessidade de cirurgia. O septo ele é operado quando o paciente tem sintomas. Quais sintomas? Principalmente obstrução nasal, que é o sintoma mais comum, né, do desvio septal. Por vezes o desvio septal também pode favorecer outras situações como sinusites, dores faciais. Então, quando o paciente tem sintomas, tem sinais clínicos, convive com sintomas no dia a dia desse desvio septal, aí tem indicação cirúrgica. Mas muitos pacientes têm um desvio septal e os otorrinos costumam olhar o seu próprio nariz. Eu mesmo tenho um desvio septal, mas convivo bem com o desvio septal, não me causa obstrução, né? E a maioria das pessoas tem algum grau, mas convive bem sem uma necessidade de cirurgia. Já que falamos de cirurgia, muitas pessoas indicam ou buscam um médico para pedir para que ele faça uma cirurgia nas amígdalas. Isso é recomendado? É muito importante, né? É muito importante deixar esse tema claro, porque existe muito mito, existem muitas informações populares, né, que correm a respeito das amígdalas. É uma cirurgia que se faz há muitos anos, né? Então, muitas coisas culturais surgiram nesse tempo. Existem critérios hoje bem estabelecidos de quando vale a pena operar as amígdalas, tá? E aí é importante a gente deixar isso claro. Nas crianças, tá? As crianças que têm apneias de noite, né, que roncam, respiram pela boca e têm pausas respiratórias, apneias, isso é uma indicação absoluta de cirurgia. Tá? Os pacientes que têm 5 ou mais infecções bacterianas de amígdala por ano têm indicação cirúrgica. Tá? E aí depois a gente pode entrar numa particularidade, porque nem toda dor de garganta é uma amidalite bacteriana, né? Isso é muito importante. Nós vamos, né, se tivermos oportunidade de conversar mais sobre isso, vale a pena. Quando são infecções bacterianas, mais de 5 ao ano, existe indicação também. E os pacientes que têm abscessos recorrentes, né, nas amígdalas, às vezes por tantas infecções, já não é uma infecção tão simples, uma infecção começa a complicar com abscesso, esses pacientes também têm indicação de cirurgia das amígdalas. E claro, né, situações mais extremas como a suspeita de um câncer de amígdala, né, que aí mais em pacientes adultos, tabagistas e tal, também é uma situação óbvia de indicação de retirada. Mas aí só realmente um médico, um especialista para indicar, não é o paciente que vai solicitar. Exato. Às vezes, a confusão que mais acontece na questão das amígdalas é que o paciente tem dificuldade de diferenciar quando a infecção é viral e quando a infecção é bacteriana. E talvez valha a pena a gente tocar um pouquinho nesse assunto para esclarecer para quem está nos assistindo. Existem aquelas infecções que a gente tem uma dor de garganta, né, muitas vezes associado a uma coriza, uma congestão nasal. Aquilo ali vai durar 3 a 4 dias, às vezes a dor é bem forte, mas é uma infecção autolimitada, que são as infecções virais, são as faringites virais, que são muito frequentes no inverno. Quase todo mundo passa, né, por uma ou outra durante o ano. De outro lado, nós temos as amidalites bacterianas francas, aquelas em que a dor é intensa, muitas vezes associada à febre e com placas, né, com placas amareladas na garganta, que é um sinal, né, indicativo da infecção bacteriana. Nesses casos, a gente precisa do antibiótico e a cirurgia só vai ser eficaz na resolução dessas infecções bacterianas. O que acontece às vezes? O paciente tem infecções virais recorrentes. A gente faz a cirurgia e essas infecções continuam acontecendo, porque os vírus, eles costumam infectar outras regiões da garganta e da faringe. Então, mesmo sem amígdala, continua acontecendo a infecção. Já as bactérias, elas são mais propensas a infeccionar as amígdalas. Então, quando a gente tira as amígdalas, a gente consegue resolver as infecções bacterianas de repetição. Então, esse esclarecimento é muito importante. E é muito importante porque é isso que vai determinar a indicação ou não do antibiótico. Correto. Que é algo também que não deve ser tomado com muita frequência. Isso. Esse tema a gente tem discutido cada vez mais e
juntamente no HCB, né, a gente tem aí, estamos trabalhando conjuntamente com a equipe da infectologia para que se tenha um controle cada vez mais rigoroso das indicações do antibiótico, né? Essa determinação nacional que ocorreu há alguns anos de só vender antibiótico com receita médica é algo que nos ajudou nesse propósito, porque às vezes o público em geral não tem noção do risco que é um antibiótico usado inadequadamente. E a gente já tem isso, né? Se a gente pegar todo o ramo aí de criação de animais, já é usado uma grande gama de antibióticos, né? Então, esses antibióticos estão nos rios, eles estão na água, estão na vegetação, e essas bactérias estão criando resistência nesse ambiente. No lado do corpo humano, isso também acontece muitas vezes quando a gente usa antibiótico para infecções virais. E aí é importante deixar claro, o antibiótico não atinge os vírus, ele só mata as bactérias. Então, quando a gente começa a usar antibióticos com uma indicação errada, a gente começa a induzir a resistência das bactérias que estão no nosso organismo. E uma eventual infecção, nós podemos ter aí um quadro bem mais grave, por já ter bactérias mais fortes e resistentes aos antibióticos. E um dado importante, já existem, tá, isoladas no mundo, principalmente nas CTIs, né, de grandes hospitais, bactérias que são absolutamente resistentes a todos os antibióticos, né? Então esse é um problema grave, é algo que a gente tem que falar, é algo que a população tem que conhecer. Muitas vezes a gente prefere esperar, né, 1 ou 2 dias para ver a evolução do paciente, sem já lançar um antibiótico, né, na primeira consulta, porque 70% dessas infecções, principalmente da otorrino, elas são virais e vão resolver espontaneamente com o analgésico, com a hidratação, com cuidados gerais. Então, quando a gente entra com antibiótico por via das dúvidas, muitas vezes a gente está aumentando o risco do paciente. E isso é muito importante a população ter isso claro para não entender como uma má vontade do médico, às vezes segurar por 1 dia, 2 a indicação do antibiótico. Até porque esse paciente, daqui a pouco, quando tiver uma doença que realmente ele necessitar do uso de antibiótico, pode não ser a solução do problema. É o que acontece, né? Nós todos observamos isso, né? Se nós conversarmos com os nossos pais, com os nossos avós, a gente vai ver que muitos antibióticos, a penicilina, né, que foi a salvação de toda uma geração, né, hoje tem indicações muito limitadas, porque a grande maioria das bactérias já tem resistência, né, a esse tipo de antibiótico. Doutor, sobre o ouvido, já que falamos tanto de garganta, né, vamos deixá-la um pouquinho de lado. Certo. Quando que a gente escutar um zumbido no ouvido ou, por exemplo, observar que a cera está demais, quando que deve procurar um médico? Uhum. Falando sobre o zumbido que tocaste inicialmente, o zumbido eu brinco com os pacientes que é o calcanhar de Aquiles da otorrinolaringologia, porque nós não conseguimos ainda chegar a uma resolução, a um tratamento curativo para o zumbido. Né? O que é o zumbido? É aquele barulhinho, né? Às vezes ele pode ser tipo um apitinho, às vezes uma cigarra, os pacientes se referem como se fosse uma panela chiando, né? Uma panela de pressão, que subitamente começa a aparecer no ouvido. A grande maioria das vezes o zumbido indica algum grau de perda de audição. Tá? Muitas vezes o paciente nem percebe que está ouvindo menos, porque o zumbido pode se manifestar mesmo com perdas bem leves. Então começa com o primeiro sintoma e quando a gente faz a audiometria percebe a perda de audição. Alguns tipos de zumbido temos opções de tratamento, mas ainda a maior parte dos zumbidos a gente controla o sintoma sem conseguir curá-lo totalmente, né? Então a gente tem que trabalhar com o paciente, às vezes requer mais de uma terapia, às vezes precisamos associar um tratamento emocional junto. É muito comum que o zumbido se manifeste em pacientes com ansiedade, com depressão. Esse é um tema recorrente no consultório. Quando a gente explora um pouco mais aquele paciente que traz o sintoma do zumbido, tem coisas por trás que estão potencializando. Porque os estados de estresse, de ansiedade, eles liberam substâncias no organismo que também excitam, né, as estruturas auditivas e aumentam o zumbido. Então, às vezes, um tratamento para depressão, num paciente específico, pode ajudar no sintoma de zumbido. Outros casos têm problemas bem específicos do ouvido. Por exemplo, a cera, que tu também comentaste, Gabriela, ela também pode causar zumbido. O acúmulo de cera, né, muitas vezes pode tapar totalmente o ouvido, fechar o canal, e aí o paciente passa a ouvir um som, né, um chiado geralmente mais grave. Assim. Esse é o paciente perfeito do otorrino, que ele chega no consultório doente e sai curado, né, porque a limpeza é algo relativamente simples de ser feito em consultório.
E a cera, esse é um tema que a gente aborda muito porque os pacientes sempre trazem a pergunta: doutor, o senhor fez a limpeza aqui no consultório, mas como é que eu faço a limpeza em casa? E aí é mais um tema importante de deixar claro, porque é o seguinte: não existe um método caseiro de limpar a cera eficazmente. Tá? Isso não deve ser entendido como uma maneira dos médicos reservarem o seu mercado, é que realmente não tem como. Qual é a vantagem do médico? Além da sua formação e do treinamento, a gente consegue olhar o ouvido com um aparelho e ver o que está fazendo. Se a gente pegar um instrumento em casa, abrir um clips, ou uma ponta de caneta, ou uma chave, que o pessoal gosta, né, de usar diversos instrumentos, a gente não vai ver o que está fazendo no ouvido, né? E aí pode causar uma lesão, pode machucar a pele, machucar o tímpano, levar a cera para a profundidade do ouvido e lá ela encosta nas estruturas do tímpano e tal. Então, o que a gente recomenda? Não manipular o ouvido, né? As estruturas, aquele objeto bem conhecido, né, que a gente chama de haste flexível com algodão nas pontas, né? Geralmente o pessoal chama pelo nome comercial, às vezes tem o nome técnico, né? Até na caixinha, né, que se o telespectador for ler atrás da caixa, está escrito: não introduzir no canal auditivo. Porque o algodão flexível, ele é para limpar dobras, né? Mas não para colocar dentro do ouvido, porque justamente ele exerce um efeito de empurrar e não de uma limpeza. Tá, doutor, quem está assistindo agora pode ter pensado: todas as pessoas precisam ir ao médico, a um otorrino, para fazer uma limpeza no ouvido? Não. Tá? Isso também é importante deixar claro. Às vezes a gente faz uma limpeza, né, e o familiar está junto na sala: ah, doutor, olha o meu ouvido também, eu devo fazer, nunca limpei. A verdade é que a maioria das pessoas não necessita uma limpeza periódica do ouvido. O ouvido ele é autolimpante, né? Ele se vira sozinho, né? Tem uma inteligência por trás do ouvido. A maioria das pessoas só tem uma camada superficial de cera, que é muito importante ter essa camada, ela protege infecções, ela lubrifica, ela evita que o ouvido fique coçando. Então, essa cerinha está ali para fazer o seu papel, tá? E não necessita de uma limpeza diária. A cera não é um excremento, ela não é algo que precisa ser removido, tá? Porém, algumas pessoas, pela sua característica de pele, muitas vezes, suas características genéticas, têm uma produção aumentada de cera. E aí, de tempos em tempos, que variam, às vezes 6 meses, 2 anos, a cera vai acumular numa quantidade maior, por vezes pode tapar o ouvido, e é hora do médico fazer uma limpeza. Então, tem os dois casos, né? Para a maioria das pessoas, a gente recomenda que não mexa no ouvido, porque se começar a mexer, vai ressecar o ouvido, vai inflamar, vai coçar, né? Mas algumas pessoas que geralmente já se conhecem, de tempo em tempo o ouvido começa a ficar com uma sensação estranha, abafado, é hora de limpar. Sobre esse uso de medicamentos, de alguns produtos disponíveis nas farmácias que as pessoas usam sem recomendação médica. Certo. Existe uma solução utilizada para o descongestionamento nasal, que causa dependência. Qual é o risco deste produto? Exato. Essas soluções usadas para descongestionar o nariz, elas contêm uma substância que o termo médico é vasoconstritor. O que é um vasoconstritor? É uma substância que comprime os vasos sanguíneos, né? Então ele realmente faz com que aquela veia e a artéria que estão dentro do nariz fiquem bem fininhas e com isso descongestiona, desincha muito rápido. O efeito é imediato. Porém, essa substância ela causa uma dependência da mucosa, né, que é a pele que está dentro do nariz, a gente chama de mucosa. De maneira que, se a gente usa essa substância por períodos mais longos, começa a usar 10, 15, 20 dias, aos poucos a mucosa vai desenvolvendo uma dependência. O que significa isso? Uma necessidade de usar a gota para o nariz descongestionar. O nariz também, né, falando dessa inteligência que tem por trás do nosso organismo, ele trabalha inchando e desinchando ao longo do dia, né? Às vezes um lado, às vezes outro, isso é normal, isso a gente chama de ciclo nasal. Quando a gente começa a usar essas substâncias, a gente quebra esse ciclo nasal e faz com que o nariz se acostume a só descongestionar quando usa a gota. E aí a gente tem um problema porque o paciente se torna dependente. E aí vem um desdobramento, Gabriela, porque essa gota, como um vasoconstritor, e o paciente começa a usá-la muito frequentemente, ela vai agir também em outras regiões do organismo. E a gente se preocupa muito com a questão circulatória. Por quê? O vasoconstritor, ele vai aumentar a pressão sanguínea quando usado em altas doses e também pode induzir até arritmias, né? Aceleramento do coração. Isso pode acontecer com o uso de altas doses dos descongestionantes.
Tá bem. Doutor Bruno, quero agradecer a presença do senhor aqui no estúdio conosco. Muito obrigada por ter tirado tantas dúvidas minhas e de quem está em casa, que mandou essas perguntas pelas nossas redes sociais. Muito obrigada mesmo. Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar um pouco sobre essas coisas e que a gente sabe que são muito importantes para o público em geral conhecer, para a gente ter um cuidado melhor da nossa saúde. Tá Obrigado. Bem. De nada. Bom, Darcy, recebemos aqui no estúdio o Dr. Bruno Neto. Voltamos com você. Obrigada, Gabi. Obrigada também, Dr. Bruno Neto. Muito esclarecedora a entrevista. E se você aí de casa perdeu algum conteúdo desta edição, é só acessar as nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. E novotempo.com/NTSul. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.